Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez com vocês. Eu quero saudar a todos com a infinita e maravilhosa paz do Senhor, dizer que estamos muito felizes com esse nosso encontro. Um beijo especial na nossa igreja querida, Igreja Batista Edificação em Cristo, na qual tenho a honra de estar ali pastoreando juntamente com meu esposo em Salvador, na Igreja Batista da Boca do Rio. Então, vamos hoje estar aqui com a nossa palavra. Eu queria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Isaías, do capítulo 43, no versículo 18. Eu vou fazer a leitura bíblica. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Deus, essa é a tua palavra. Ela é forte. Ela é poderosa, ela é milagrosa, ela vem carregada de promessas de vida, Senhor. Que essas promessas e essa vida se cumpra hoje na vida dos servos, daqueles que estão te ouvindo, daqueles que ainda hão de ouvir. Desde já, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos por tema de hoje, né? Esse que faço coisa nova. É bom, né? Novidade de vida, coisas novas. E essa palavra é uma palavra que nos leva muito a refletir em alguns sentidos, né? Porque tem uma versão que diz assim, ó, não considerei as coisas passadas, nem as coisas antigas, né? Não considereis, não lembreis, não considere, não pare para pensar sobre, não fique meditando, ruminando, não fique esquadrinhando. É isso que no sentido original a palavra quer dizer, né? Não considereis, não fique com os olhos fitos nas coisas passadas, nas coisas antigas. E quando o Senhor nos diz isso, eu passo a entender muitas coisas e eu gostaria que nós caminhássemos juntos, né? Porque no que eu acabei de ler aqui, nós temos alguns tempos de verbo. Nós temos aqui, não considereis as coisas passadas, e aqui Deus está falando claramente do passado, inclusive na NVI ele fala, não vivam no passado. É bem explícito essa tradução. E eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Por um acaso não percebeis? Aí já está falando de presente, né? É nessa versão que eu diz assim, agora sairá a luz. Então, é uma coisa relacionada a presente, né? Faço uma coisa nova, agora sairá uma grande luz. Não percebeis o que está acontecendo no momento, é o presente. E depois Deus fala, eis que porei aí um caminho no deserto e rios no ermo, que já vai ser futuro. Então, nós temos aqui esses três tempos de verbo. E é com isso que hoje eu peço ao Espírito de Deus que trabalhe nessa palavra, nesse sentido dos tempos nas nossas vidas, né? Dos tempos em que vivemos nas nossas vidas. Então, não considerei as coisas passadas. Que coisas seriam essas? Interessante é que quando a gente fala, não considere as coisas passadas, normalmente nós normalmente pensamos nas coisas ruins. Não, mas o texto não fala disso. Fica aberto para tanto as coisas ruins como as coisas boas, tanto as coisas tristes como as coisas alegres, tanto as coisas que nos traz felicidade como as coisas que nos trouxem felicidade, né? Não vos lembreis, não considereis as coisas passadas. E às vezes nós ficamos presos nessas coisas passadas, porque na vida nós criamos muitas expectativas a respeito de emprego, de relacionamento, de vida, de ministério, e as coisas algumas das vezes não saem de acordo com aquilo que nós esperávamos, né? As nossas expectativas são frustradas e aí nós vamos conhecer aquilo que é decepção, que é um sentimento de tristeza, de descontentamento por algo imprevisto que aconteceu, né? Quando nós já esperávamos algo que nos parecia provável e essa interrupção, né, no que nós esperávamos, trazendo coisas negativas, ela nos entristece. Essa decepção pode ser com pessoas, né? Essa decepção pode ser com circunstâncias, enfim. E o acúmulo dessas decepções, ela vai, de alguma forma, nos tirando a força de nós estarmos
no propósito que Deus traçou para cada um de nós. É como se essas coisas, e aqui no livro de Isaías, quando diz assim, não considerei as coisas passadas, e eis que faço coisa nova, é como se Deus quisesse nos dizer, olha, eu estou fazendo coisa nova, e agora as coisas passadas, elas não vão lhe trazer nada de bom. Então não as considere, porque o que eu tenho para você é novo. O que eu tenho para você é quentinho da hora, está saindo do forno. Não alerta, não considere. E muitas vezes, irmãos, ao longo dessas nossas decepções, que eu acabei de falar aqui, nós vamos vivendo situações onde nós não terminamos os ciclos nas nossas mentes, no nosso coração, nós bloqueamos, porque nós não completamos aquela história em nosso coração. Nós somos decepcionados, mas não resolvemos isso dentro de nós. Deixe-me explicar assim. Então aquilo vai se acumulando, acumulando, e a gente fica com as gestaltes, né? A gente fica com nossos ciclos abertos, sem resolver as coisas. As coisas começam a se acumular, elas ficam abertas. Em um determinado momento, nós saímos do propósito, nós perdemos a força vital de vivermos, né, o nosso presente em função desses ciclos que não foram fechados em nossas vidas. Eu creio que os irmãos entendem o que eu quero fazer. Nós precisamos encontrar uma maneira saudável de resolver as decepções, de trabalhar as decepções, de processar as decepções da vida, né? Isso eu vejo muito claramente na vida de José. Veja bem, José, o filho de Jacó, né? Ele foi lançado no Egito, logicamente que ele ficou decepcionadíssimo com os irmãos, desapontado, desencantado, entristecido, desiludido, desesperado. Ele foi vendido como escravo, né? Por pessoas ali da sua casa. Mas você vê que ao longo da história ele passa por muitas dificuldades. No final, quando ele chega no propósito de Deus, como governador ali no Egito, que ele recebe os irmãos, o pai morre, os irmãos têm muito medo de que ele se vingue pelo passado. Ele fala, não, tem mais. Ele fala assim, porque bem sei que Deus tinha um plano quando me trouxe para cá através de vocês. Ou seja, aquele mal que aqueles irmãos deles fizeram. Ele soube processar na mente dele aquela decepção, entendendo que fazia parte de um projeto de Deus que levou ele a ser o governador do Egito. Então, quando ele processou aquela informação, elaborou aquela decepção, não deixando que o coração dele ficasse de uma forma tal, porque a decepção, ela pode levar à amargura, né? A amargura de vida. Uma vida amarga é como a própria palavra diz, ela sem doce, né? Ela não é fácil o paladar dela é um paladar negativo, ruim. Quando a gente diz que a decepção ela traz um dissabor, ela tira o sabor da vida, mas pior quando ela evolui a ponto de ficar amarga. Não só deixa de ter o sabor, né, da vida, como ela passa a ter um sabor amargo. Todas as coisas, até que são boas, elas passam a serem vistas pela pessoa amargurada de uma forma negativa. E isso ali em função das decepções, ou uma grande decepção, ou decepções ao longo da vida. E cada pessoa tem uma forma de encarar a decepção. Os efeitos são diferentes para cada pessoa, mas fato é que essas decepções nos impedem verdadeiramente de alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque a etimologia da palavra, ela vem do latim deceptio, que significa enganação, que significa engano, enrolação, tapeação, né? E também que vem do desipere, que significa prejudicar, enganar. Então, você vê que a palavra, a pessoa se sente enganado, se sente prejudicado por causa dessa decepção. Então, esse é o sentido, essa tristeza, essa melancolia, traz um estresse psicológico, né? É uma fonte de estresse psicológico, a decepção. Então, alguns chegam muitas vezes da decepção até mesmo a uma apatia geral, pode chegar a uma depressão, mas se nós não cuidarmos das decepções, da decepção, ela vai nos desanimar. Esse é o poder da decepção. Ela nos traz um desânimo, né? Ela nos leva ao desânimo. E veja bem, o Senhor
ele sempre fala, né, no ânimo, sempre está falando no ânimo. Ele sempre fala no ânimo. Ele diz assim, né, no mundo três aflições, né? Mas tende bom ânimo. Porque ele sabe que para enfrentar as aflições precisa de bom ânimo. Para vencer, eu venci. Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, nós precisamos desse bom ânimo, né? Nós precisamos dar investimento nesse bom ânimo. O ânimo é uma coisa muito necessária para que nós consigamos concluir tudo que nós temos projetados em nossa mente através da vontade de Deus, tudo aquilo que nós temos em nosso coração como objetivo, como projeto, como plano, como sonho. Tudo isso daí é muito importante, o ânimo. Veja só que quando Josué foi entrar para continuar o trabalho de Moisés ali na Terra Prometida, Deus fala para Moisés que Moisés se ministrasse, porque Josué precisava de ânimos. E o próprio Deus diz a Josué, tem de bom ânimo para herdar a terra, para continuar a luta, para alcançar os objetivos, a proposta que Deus tinha para ele ali. Então, irmãos, este ânimo é precioso e nós temos que nos aperceber quando nós estamos desanimados. Pode ser uma coisa pontual, hoje eu acordei desanimada, exemplo, ou pode ser que nós estamos desanimados em nossa vida, né? Em nossa forma de viver. Nós estamos nos sentindo abatidos, né? Desencantados. É assim que nós estamos. É porque, na realidade, nós estamos ligados a essa decepção. Deixa eu contar uma história para vocês. Lá no livro de Emaús, desculpe, irmãos, quando os discípulos que iam para Emaús, quando eles souberam ali que Jesus Cristo havia sido crucificado, eles estavam descendo de Jerusalém para Emaús, que era onde eles moravam, porque eles estavam ali em Jerusalém cumprindo o propósito de Deus. E aí, quando tudo acontece, eles estavam muito decepcionados. É muito claro que você vê que Jesus Cristo encontra com eles ali no caminho e eles não conhecem Jesus, eles começam a conversar, Jesus começa a falar dos profetas, a começando de Moisés, começa a falar das escrituras e em determinado momento Jesus pergunta do que eles estavam falando, eles falam, você é o único que não sabe o que está acontecendo, Jesus Nazareno morreu, era um profeta e nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. No entanto, ele morreu, né, gente? Então, eles esperavam que Jesus salvasse o povo e Jesus morre. Eles não entenderam o que estava atrás. Eles não entenderam todo o plano de salvação, a ressurreição viria, eles não entenderam. Eles estavam decepcionados com aqueles fatos. Eles estavam vivendo um momento triste. E aí eles falam isso para Jesus, até então não sabiam que é Jesus, e vai ao longo do caminho conversando com Jesus, e eles saem de Jerusalém. E Jesus diz que permanecer em Jerusalém até que do alto recebeis poder. E ele sai do propósito, ele sai da visão, porque eles estavam decepcionados. A decepção tem esse poder de nos cegar. Você está decepcionado e daí você fica desanimado, você já nem sabe mais com o que foi que você se decepcionou, né? Então, mas você já está no estado de ânimos afetado pela decepção, mas ainda nem percebeu que é um acúmulo ou é uma situação que não é pontual e de repente você se sente desanimado para a vida. Né? E é uma sensação, é uma forma de viver, ou um tempo de viver, uma situação que você está vivendo que você não sabe como ela veio. E você até se acomoda a essa situação. E porque você não entendeu o quão importante o ânimo. Tem pessoas que nem têm consciência do grau de desânimo, que estão desanimadas. E, na realidade, então, essas pessoas começam a viver uma vida de uma forma tal que elas saem do propósito de Deus. O desânimo tira-lhes a força, o desânimo tira-lhes a coragem, o desânimo tira a visão, né? E isso, com certeza, aconteceu ali com os discípulos. Super interessante que eles vão conversando com Jesus, em determinado momento Jesus... Eles vão seguir o caminho, vão entrar ali em Emaús e Jesus seguiria o caminho e eles falam para Jesus, não nos deixe, Senhor, fica conosco. Insiste, Jesus fica, entra com eles ali, eles partem o pão e Jesus dá graças e se revela, eles reconhecem a Jesus. Então aí vocês veem uma situação, eles retornam a Bíblia diz que de imediato eles retornam. De imediato eles retornam para Jerusalém. E aí eles vão compartilhar com os colegas, com os apóstolos, com os outros discípulos e voltam ao propósito de Deus. Porque
eles estiveram ali na companhia de Jesus e eles reconheceram o Senhor, né? Estavam na presença do Senhor, tiveram a revelação de Deus, tiveram comunhão com Deus, intimidade, partiram ali com Jesus aquele pão e eles retornam de onde eles partiram. Então o caminho é mais ou menos por aí. Eu e você muitas vezes tivemos essas decepções de forma tal que nós nos angustiamos, nós perdemos o foco, nós perdemos a direção, de alguma forma nós ficamos sem ter a visão correta dos fatos, ou o próprio desânimo não nos deixa enxergar, levantar, seguir adiante, ou projetar, realizar, sonhar, né? Pesquisar, refletir sobre, porque simplesmente o desânimo tira tudo isso. O desânimo tira essa vida. Então, o que Deus está nos mostrando com tudo isso, que Ele quer fazer com cada um de nós, nos tirar da decepção, como Ele tirou os discípulos ali de Emaús. Como que Ele vai tirar essa decepção? Né? Ele vai estar conosco, a presença dEle, Ele vai se revelar, Ele vai ter comunhão conosco, vai nos dar de volta o sentido da vida. E necessariamente, Ele vai tirar o desânimo, porque o desânimo é uma opressão. Né? Jesus veio, ele veio estar lá em Lucas 4:19, se você puder acompanhar comigo, se não puder, não tem problema algum. Lucas 4, né? Lucas 4:19, aqui, achamos. 18 e 19. O Espírito é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade o oprimido. Então, o desânimo, ele é opressor. O desânimo, ele nos oprime. E o Jesus Cristo, aqueles meninos, aqueles discípulos, quando estavam saindo, desiludidos, decepcionados, sem entender nada, né? Sem entender que aquele Jesus queria salvá-lo, de repente Roma chega e prende os judeus religiosos, os escribas, os fariseus, prende os sacerdotes, sumo sacerdote, prende Jesus, crucifica Jesus. E aí eles se sentem abatidos, decepcionados e saem do propósito de Deus. E Jesus vem e renova todo esse propósito. Jesus se faz de novo presente na vida deles e renova-lhes a esperança e ele volta para o chamado. Não é diferente com cada um de nós. Na verdade, quando eu li agora o versículo de Jesus, ele veio para remover, libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos, porque o desânimo é uma opressão. Muitas vezes você nem se apercebe, mas ela é uma opressão, não é? Então, dá liberdade aos oprimidos, não é? E na NVI fala liberdade aos presos. Enfim, você está acorrentado a essa opressão que veio dessa decepção, que veio da sua consideração constante do passado. Você está considerando o seu passado. Mas o mais interessante de tudo isso é que muitas vezes eu e você, nós não ficamos presos ao passado apenas por coisas más, como as decepções da vida. Não, nós às vezes ficamos presos ao passado, irmãos. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você, pelas coisas boas. Como é isso? Eu fico comparando a minha vida. Antigamente eu tinha isso. Antigamente eu tinha meus amigos. Eu morava em tal cidade. E a minha vida era assim. Deus me usou muito mais no passado. Imagina. E você começa a comparar a sua situação atual, que às vezes é muito boa, é privilegiada, é ungida, é abençoada. Mas quando você começa a comparar com o passado, você começa a se frustrar. Né? Você começa a se frustrar a ver essa comparação. E às vezes viver de alegrias passadas, daquilo que aconteceu, e se vendo que o seu nível de alegria, de realização no presente não é tão qual o que você imagina que era no passado. Isso, de alguma forma, né, considerar o passado, né, como diz lá em Isaías, considerar o passado tanto numa vertente positiva, né, como eu acabei de falar, das coisas boas, como numa vertente negativa, das coisas más, das decepções, qualquer uma delas nos deixam presos. Quando consideramos o passado, olhamos para o passado, investigamos o passado, questionamos sobre o passado, retemos o passado em nós. Nesse momento, eu
não posso viver o presente que Deus tem para mim. E eu fico com amarras, eu fico debaixo de opressão. E aí Jesus me fala assim, aí eu faço coisa nova, não vos apercebeis? Né? O que ele está dizendo assim, você está preso lá, você está considerando tanto as coisas do passado, as coisas antigas, coisas que já se foram, que você não está vendo que eu estou fazendo coisa nova. E agora é chegada a luz. Interessante, né? Ele fala assim, não saber, nessa versão, ele diz assim, ó, não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto. É muito interessante. Na NVI diz assim, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. É presente, já está presente. Vocês não a reconhecem? Na outra tradução que eu gosto, não a percebeis? Na corrigida, não sabereis? Mas veja que todos têm o mesmo sentido. Então, ele falou, eu só vou poder, né, concluir, te dar o futuro, se você perceber o que eu estou fazendo agora. Aí eu vou falar assim, porque aí ele continua, eu abrirei caminhos no deserto. Eu porei um caminho no deserto. Na outra versão, vou abrir um caminho no deserto. O que é isso, pelo amor de Deus? Isso já é o futuro. Você vê que Deus já está conjugando o futuro da sua vida. E o que seria isso? Nós, não só apenas no deserto físico, naquele lugar árido, né? Naquele lugar sem água, naquele lugar de muito calor, não só no deserto físico com muitas areias, é difícil achar o caminho. Não existe um indicativo, não existe uma referência. Se eu saio daqui para algum lugar, eu chego numa terra nova, distante, e aí alguém me dá algumas referências, olha, hotel tal, jardim tal, praça tal, ou mesmo quando eu vou dar um endereço, alguém da igreja, olha, ali na esquina tem uma padaria, etc. Eu estou dando referências, né? Tô dando um caminho, aí depois você anda, passa umas 5 casas, e você chega ali, tal, assim, você vai chegar pelaquele caminho até aquele ponto que você deseja chegar. Mas quando aqui se está se falando em Isaías que ele vai pôr um caminho no deserto, na parte física é porque não tem caminho, o deserto é tudo igual, é areia e sol de dia e areia e céu à noite. E o tempo inteiro, não tem referências. Você não consegue achar, se você não tiver ali um mapa, uma bússola, você não consegue sair daquele lugar. Então, veja bem, é a mesma coisa, Deus está te dizendo na parte, olha, mesmo como se você estivesse ali naquele deserto, tão difícil de se achar, um deserto tão difícil de ter referências para se localizar, eu vou dar na sua vida, caminhos, lugares, referências, forma de você chegar aonde eu tenho para você, forma de chegar até o propósito, forma de chegar até o plano final. Eu vou te levar a isso. Preste atenção. E quando a gente fala de um outro deserto, que a Bíblia fala também, é quando você passa por provações, que você está sofrendo, que aí é uma metáfora, deserto onde não tem água, onde não tem abundância, onde as coisas se tornam difíceis, onde a caminhada é perigosa. E aí Deus fala assim, olha, no deserto da sua vida, na tristeza que você estiver passando, na dificuldade que você estiver enfrentando, eu vou ser seu caminho, eu vou te guiando, eu vou te mostrando, eu vou te fazendo superar, eu vou te fazendo chegar onde você tem que chegar. Né? E aí mais assim, e porei um rio no ermo, porque o ermo é um lugar com ausência de água, né? É um lugar com ausência de água, é um lugar estéril, é um lugar árido, né? Um ermo. Quem é lá do sertão do Nordeste sabe o que é isso. Então, é ermo. De repente, Deus vai colocar nesse lugar ermo um rio. Não está falando de riacho, de córrego, está falando de rios no deserto, rio no ermo. Então, que ele vai fazer coisas abundantes, coisas poderosas, coisas milagrosas. Ele vai lhe dirigir. Isso significa cuidado, significa suprir, né? Abundar, cuidar, estar presente nas horas difíceis, levar para um lugar melhor. Isso é no lugar onde você menos espera ali no ermo, nas dificuldades, você encontrar ali um refúgio, você encontrar ali uma fonte, você encontrar ali um rio, você encontrar ali uma forma de você estar bem porque o Senhor está contigo. Isso fala muito de promessa, de milagre, muito ligado ao futuro. Mas olhe que antes você tem que perceber o que Ele está fazendo agora na sua vida.
Porque você tem que perceber agora o que Deus está fazendo. Que lugar você está que Deus queira que você esteja. O que você está alcançando. Quais são os propósitos em meio a tudo isso. E você tem que parar, refletir, não é? Fazer escolhas orientadas por Deus deste caminho, né? Mesmo que não seja no deserto, mas ainda assim orientados por Deus, né? Escolher é uma coisa que cabe ao homem, e nós escolhemos escolher com Deus. Toda essa situação do presente, ela só vai acontecer se você parar de olhar para o passado, né? Porque quando você está desapontado, porque quando você está, vamos tirar o des, que é uma forma negativa, não, né? Apontado, você está apontando para um caminho, você está apontando para um alvo, você está seguindo, mas a partir do momento que eu estou desapontado, eu perco a minha direção. Eu perco a minha direção. E a decepção, ela pode fazer isso. Tem pessoas que não se recuperam da decepção. Eu conheço casos de pessoas que não recuperaram mesmo e que tiveram todo aquele seu presente, onde podia dali surgir, entendeu? Situações, por possibilidades, e a pessoa não soube cavar essas possibilidades, buscar essa possibilidade, enterrou o seu presente e as promessas sequer vieram do rio no ermo ou dos caminhos no deserto. Então veja que está tudo muito ligado uma coisa na outra. Quando você enxerga, você apercebe o que Deus está fazendo no seu presente, o que Deus está fazendo no meu presente, como é que Deus está trabalhando, olha só o que Deus está fazendo, olha a porta que Deus está abrindo, olha a situação em que Deus quer, olha a fome que Ele está me dando, olha o interesse que Ele está me dando, olha alguma coisa que aconteceu na minha vida, e eu consigo ver esses sinais, eu consigo me aperceber disso, eu consigo desenvolver a minha vida, porque a minha vida ela é potencial, a minha vida está em potencial. E eu vou desenvolver este potencial para chegar até onde Deus quer. Mas eu preciso saber, porque essas habilidades que Deus coloca em mim, que Deus coloca em você, essas habilidades que vêm dele, que traz criatividade, que traz inovação, que traz a iniciativa, né? Que traz o recomeço, que traz tantas coisas, elas estão ali em você que Deus colocou na sua vida, né? Então a sua vida ela é uma potência, mas se você não enxergar o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer através das suas promessas, você não vai desenvolver a sua vida. Você vai ficar, é como se, olha só o que eu vou dizer, porque me tocou muito o que eu vou dizer a vocês enquanto eu estava meditando. Veja bem, quando Deus diz não considere as coisas passadas, e eu faço isso, e eu deixo de ver o que Deus está fazendo no meu presente, o que Ele está apontando para mim. E quando eu deixo de, então, esperar as promessas, vivendo o presente, eu desperdiço a minha vida. E isso é muito forte, muito sério e muito provocante. Eu quero te provocar mesmo a entender o que é desperdiçar a vida. Questionando, passado, futucando, mirando o passado. Né? Fazendo do passado o alvo, vivendo no passado, nessa versão de NVI, vivem no passado. Então, olha só, irmãos, o desperdício. Olha só, o desperdiçar, quando você desperdiça qualquer coisa material, é um alimento, quando você desperdiça qualquer coisa, eu particularmente não gosto de desperdício. Eu acho que um dos princípios de prosperidade é você não desperdiçar. Né? Ser fiel no pouco, que é administrar bem aquele pouco, sem desperdício, com fidelidade a Deus, para que no muito Deus nos coloque. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, não é o caso agora, né? Esse princípio, que é o princípio de que você não pode desperdiçar nada. Então, o desperdício é uma coisa que fala de prejuízo, é uma coisa negativa. Agora, imagine quando você pensa na possibilidade de você estar desperdiçando a sua vida porque você está considerando o seu passado. E imagine o que é desperdiçar vida, derramar vida, a vida ir embora, a vida ir para o ralo, a vida se esvai, a vida perde-se. Eu deixo de viver, eu desperdiço a minha vida.
Você entende como isso é tão sério? Você entende? Quando José ali é questionado pelos irmãos se ele vai se vingar, e ele diz que entendeu o propósito de Deus, que foi propósito de Deus que ele estivesse ali porque ia haver uma fome mundial, como houve, e ele resolveu com uma estratégia divina um problema mundial da fome. As nações vinham até o Egito para receberem sua porção, e ele administrou e salvou muitas nações, inclusive seus próprios irmãos, sua própria família, Jacó e seus filhos. E tudo isso ele teve aquele senso de entender que Deus estava no controle e que Deus estava no propósito naquela situação. Então ele regulou, ele processou, ele elaborou os fatos de uma forma tal que esta decepção, ela não se transformou em algo que fosse mais tarde prejudicar, entendeu? Fosse amarrar, prender, oprimir a vida dele. Não. Ele elaborou de forma que ele ficou livre. E é isso que eu te aconselho nessa noite. Elabora com Deus e vá adiante. Passou, sabe? Perdoou, às vezes até perdoou, mas fica pensando nos fatos. E se não fosse assim? E se tivesse acontecido assim? E se não fosse, sabe? Tipo, já pensou se José ficasse, esses meus irmãos não me tivessem vendido no deserto, não tivessem nos vendido para os mercantes, para os mercadores, né? E se eu não tivesse ido ali trabalhar na casa de Potifar, se eu não tivesse sido preso, se eu não tivesse sido injustiçado pela esposa de Potifar e fui parar na prisão, se ele não tivesse tido tantas decepções, com certeza ele não chegaria ao propósito que Deus tinha na vida dele, ao propósito que o Senhor tinha na vida dele. Então Deus tem esse propósito inegociável nas nossas vidas. E às vezes é mistério mesmo, não dá para entender por que ele fez, por que ele não fez, por quem fez. Sabe, o importante, e é claro que ele liberou o perdão, sofreu, chorou, se emocionou, um ser humano normal, jogou para fora, teve a cura, mas não teve da parte dele depois. Ele alimenta toda a família dele, ele cuida de todos os irmãos, né? Ele providencia tudo ali em Gozém, para seus pastos, ele orienta, vivem anos e anos juntos e não se fala mais nesse assunto, né? Elaborou a perda, elaborou a decepção, elaborou a tristeza, elaborou a calúnia, elaborou a difamação, elaborou a mentira, elaborou a injustiça, elaborou e se libertou. E vou seguir adiante, porque Deus está fazendo coisa nova. E aí eu te pergunto, será que você não percebe? Porque usado pelo profeta Isaías, Deus fala através dele, não apercebeis que faço coisas novas? Não a percebes? É uma interrogação. Deus está questionando, poxa, eu estou fazendo, você não está vendo. Você não está vendo as possibilidades que eu te dou para que você está potencialmente repleto de realizações, potencialmente repleto de bênçãos, potencialmente repleto de sonhos realizados, potencialmente, sabe, tudo ali em você. Agora você precisa desenvolver, porque entre a potência e a realização tem um caminho. Mas se você simplesmente, Deus te potencializou, mas você não consegue perceber o que Deus está fazendo, se você não consegue viver no tempo presente, você está minando todas as suas energias emocionais, espirituais, físicas, né, orgânicas, com algo que não passa, o rio não passa pelo mesmo lugar. Não passa. Ele vai adiante, as coisas não se repetem, as coisas não voltam atrás, não faz sentido, não faz sentido. Até mesmo as coisas muito boas, compará-las e desejá-las, isso é subtrair de você energia, isso é tirar de você força. A força que você podia estar gastando em investir na sua vida, nos sonhos de Deus para você, nas suas habilidades, desenvolver suas potencialidades, aprender, enriquecer, refletir, meditar, renovar, recomeçar, sabe? Tudo para essas forças vindas de Deus na sua vida. E você, de repente,
tudo isso vai se perder, porque você está preso. Está preso em algo que aconteceu ali, naquela decepção, naquela tristeza, naquela desventura. E você não consegue ver o que Deus está fazendo e não vai conseguir enxergar o que Ele quer fazer no futuro. Os milagres de transformação, de trazer as abundâncias do rio, que aqui representam essa abundância. Representa essa abundância e representa um milagre, sabe? Onde mesmo que as circunstâncias não estejam boas para você, Ele vai estar ali. E Ele vai configurar ali, naquele momento da história, a sua conquista. Você entende? Que Deus está te avisando, porque Deus não faz as coisas sem que você esteja trabalhando por você mesmo. Você entende? E se você está considerando esse passado, vivendo nesse passado, você não vai chegar a lugar nenhum. E é isso que eu vim falar com você essa noite. E às vezes, irmãos, a gente já não tem nem mais força nessa potência que Deus nos deu. Já não crê, sabe? As nossas crenças nos limitam. Tem até uma ilustração que eu quero falar para vocês de um corredor. Muitas décadas atrás, se acreditava que só se conseguia fazer o máximo 4 minutos por milha. E isso era uma coisa que os especialistas falavam, impossível. O recorde maior foi esse, ninguém poderia fazer isso, fazer mais que isso. Este homem vai e acredita que ele pode. E ele sai disso, ele faz mais do que 4 minutos, menos do que 4 minutos em uma milha. E a partir daí, 300 outros corredores ao longo dos anos conseguiram essa marca também. Por quê? Eles antes não conseguiam. E a partir do momento que viu esse corredor ele conseguir, eles também passaram a conseguir. O que foi que aconteceu ali? Porque eles quebraram a barreira da mente. Eles quebraram a barreira da mente. Olha, existe possibilidade de conseguir essa marca e eu vou também. E conseguiram. Então, tem coisas que você acredita que você não pode. Tem coisas que você tem certeza que você não pode. Mas eu quero te dizer que você pode. Eu estou autorizada por Deus nessa noite para te dizer que você está sendo potencializada. Você tem as suas habilidades divinas dentro de você. Tem aí essas habilidades. E Deus quer desenvolver, transformar e usar. E Deus quer urgentemente trazer esse rio nesse ermo. Ele quer te direcionar por esse deserto. Ele está já nesse momento com a luz, com o holofote sobre a tua vida. Mas é preciso que você se decida. É preciso que você decida, elabore na sua mente. Olha, isso passou, isso foi assim, Deus permitiu, porque Ele tinha um propósito, eu já perdoei, isso vai ficar lá no passado, porque agora eu vou perceber, olha só, deixa eu me colocar agora neste lugar de vida. O que eu estou percebendo neste momento? Eu estou percebendo que Deus está fazendo algo novo na minha vida. Deus está me levando a outros horizontes. Eu percebo alguma coisa diferente. É isso daí, eu agir de Deus. E eu vou estar atento a isso. E eu vou me permitir viver. Eu vou confeccionar a minha vida no presente, com Deus dirigindo no caminho, confeccionar a minha história, tecer a minha história, refazer a minha história, ressignificar a minha vida, sabe? Daí que te magoaram, deixa pra lá, vamos reviver, vamos passar adiante, vamos viver nossa vida, vamos perceber o que Deus está fazendo, a grande luz que Ele está trazendo sobre a sua vida. Isso é promessa, queridos, e Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Depois que os discípulos ali em Emaús, depois que eles realmente saem daquele espaço de decepção, depois que eles renovam a fé em Jesus e que eles veem que não, aquele Jesus não está morto, as esperanças não são crucificadas. Peraí, eu estive com ele, peraí, eu estou renovado. Ele volta para Jerusalém, ele retorna para o lugar onde deveria estar, ele volta para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, ele volta para estar justamente onde deveria estar e nunca deveria ter saído. Mas foi necessário que saísse daquele sentimento, sabe? De, esperava que ele nos salvasse, ele não nos salvou, e ficasse ali remoendo aquilo. Se não existisse esse encontro com Jesus, eles iriam ficar em Emaús.
Mas eu quero te dizer que Jesus está marcando hoje esse encontro com você. Eu quero te dizer que Jesus hoje quer te mostrar a esperança, esperança de vida. Ele quer te tirar, sabe, você fincou uma âncora no passado e não consegue sair dali. Mas eu quero dizer que hoje Deus remove isso. Deus remove, porque através dessa palavra que Ele está te dizendo, não considerei as coisas passadas nem as antigas. Eis que faço coisa nova, coloco uma luz e porei caminhos no deserto e rios no ermo. É a promessa de Deus para a sua vida. O Senhor está te prometendo isso e Ele é poderoso para fazer muito mais. E eu quero finalizar abundantemente além daquilo que Ele pensa e espera, segundo o poder dEle que nós opera. Eu quero finalizar aqui, ó. Olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Eis que tudo, absolutamente tudo se fará novo. Quando você perceber que você já não tem mais conexão com o passado. Que você não precisa mais viver, considerar as coisas que passaram. Isso já está muito claro na sua cabeça. Por isso que eu quero que você ore comigo. Porque Deus vai fazer o impossível, né? Nós trouxemos a consciência, nós trouxemos a poderosa palavra de Deus e agora nós vamos orar para que essa palavra, na unção do Espírito Santo, nós vamos agora clamar e que essa palavra remova você dessa visão das coisas que passaram, das coisas antigas e que abra a sua visão espiritual para o novo, para que você perceba o novo de Deus na sua vida, para que você possa viver as promessas que Deus tem para você. E todos os a conjugação de verbo na sua vida, entre passado, presente, futuro, estejam alinhadas com a palavra de Deus. O passado no seu lugar, o presente sendo vivido intensamente, ricamente, poderosamente e sempre acreditando que a promessa de Deus se cumpre a cada dia em nosso futuro. E no futuro de glória, no futuro de eternidade, no futuro com o Senhor, no futuro ali com Deus, porque nós somos cidadãos do céu. Feche seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai. Ah, Deus, nós queremos te pedir agora com a tua mão forte, com o teu poder, Senhor, que tu esteja agora removendo o teu povo do cativeiro do passado, removendo o teu povo, Senhor, dessa cela, dessa opressão, meu Deus do céu, dessas considerações que envolvem a mente, formando fortalezas, criando crenças errôneas através do passado, sejam desfeitas em nome de Jesus. Que hoje nós possamos criar pensamentos, meu Deus, de consciência do nosso presente, Senhor, em busca do nosso futuro celestial, em busca das promessas em nossas vidas. Eu creio nesta palavra, Deus, e eu sei que ela há de se cumprir na vida de todo aquele que creu, todo aquele que abriu o coração para recebê-la, Senhor. E em nome de Jesus que eu te peço, e em nome de Jesus que eu te agradeço, porque Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Irmãos, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar ali conosco, viu? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. A paz. Fica com Deus. Amo você, amo vocês. Saudade, saudade. Que Deus abençoe a todos em um nome poderoso do Senhor Jesus.